Falsificação de perfumes, um tema muito preocupante e que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre. Como identificar, como perceber se um perfume é falsificado? No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre esse tema e trazer para vocês algumas das informações que eu considero importantes na hora de identificar a originalidade de um perfume. Falsificação é um tema muito preocupante para todo mundo que faz coleção de perfumes ou para as pessoas que simplesmente compram perfumes para usar. Diversas pessoas têm me perguntado como identificar um perfume falsificado, como perceber se o perfume é falsificado, enfim. Resolvi levantar uma lista de coisas que eu considero realmente aptas para que você capte a ideia de uma falsificação e para que você não caia nessa. Primeiramente, aqui no meu vídeo eu gostaria de diferenciar 3 tipos de perfume que as pessoas confundem muito: perfumes originais, perfumes contratipo e perfumes falsificados. O que é um perfume original? É o perfume lançado pela grife. Um perfume contratipo é um perfume semelhante a um perfume original, que não copia em 100% a fórmula, tenta chegar muito próximo à fórmula original, mas ele é vendido com outra embalagem, com outra marca, enfim, é de uma empresa diferente. E um perfume falsificado é um perfume que tenta imitar exatamente igual ao perfume original, porém, isso é contra as regras, isso é contra a lei, você está burlando tudo, você está vendendo um perfume que não é seu, e enfim, isso é uma falsificação. Muitas pessoas confundem os contratipos com perfumes falsificados, e na verdade não. Inspirações são válidas e podem ser vendidas tranquilamente. O segundo ponto que eu gostaria de falar aqui no meu vídeo é sobre reformulações. Muitas pessoas me perguntam sobre perfumes reformulados e confundem perfumes reformulados com perfumes falsos. Perfumes reformulados são perfumes que, por algum motivo, tiveram que passar por uma nova reavaliação da empresa para que fosse mudada algum tipo de fórmula, para que para que a parte de embalagem seja mudada por alguma ação de marketing, enfim. São perfumes que têm alguma modificação de embalagem ou de fórmula, mas que não necessariamente eles são perfumes falsificados. Um exemplo muito claro de perfume reformulado que eu tenho na minha coleção é o Chic for Men da Carolina Herrera. O Chic for Men, anteriormente, ele tinha as laterais pretas e hoje em dia ele tem todas as laterais transparentes. As pessoas perguntam, nossa, é um perfume falsificado. Não, é um perfume reformulado. Por algum motivo, circunstância, enfim, a Carolina Herrera teve que mudar a fórmula do Chic, talvez por algum componente que não fosse de acordo com as normas técnicas e aptas para as pessoas usarem. Enfim, tiveram que mudar alguma coisa na fórmula, ou por simples redução de custos, enfim, eles devem ter reduzido a concentração de essência. As empresas, para ser competitivas, elas acabam fazendo esse tipo de coisa, e isso é muito comum, inclusive. Eu trabalho numa indústria, isso acontece o tempo todo. Às vezes você lança alguma ação, enfim, lança alguma embalagem que algum terminho não está de acordo. Vamos lá fazer reformulação, vamos mudar tudo. Isso é muito comum e isso torna as empresas mais competitivas, enfim, é ruim porque as pessoas se tornam fiéis às marcas e acabam sofrendo com essas reformulações. Outro exemplo muito claro é o Fahrenheit do Christian Dior, que sofreu 4 reformulações. E isso é bastante complicado, porque do primeiro até o último ele mudou muito, tanto a fórmula quanto a embalagem, isso é bem difícil. Bom, mas agora vamos falar sobre como identificar um perfume falsificado, que é o que eu queria falar como ponto principal aqui no meu canal. Existem 2 pontos que precisam ser pensados na hora de identificar um perfume falsificado. O primeiro é como uma empresa de grife funciona e segundo, como um falsificador pensa. Pensando em como uma empresa de grife funciona. Uma empresa de grife, ela tenta vender luxo, tenta vender vestibilidade, tenta vender glamour. Um perfume é a porta de entrada mais barata de uma empresa de grife. Se eles fazerem uma coisa com qualidade ruim, com um aspecto ruim, eles vão estar vendendo uma coisa muito ruim, uma imagem ruim da empresa deles. Então, obviamente, uma empresa de grife não faz perfumes mal acabados, pelo menos esteticamente falando. Você consegue imaginar uma Chanel vendendo um perfume completamente remendado e cheio de má qualidade, que descasca? Enfim, isso não acontece. Então, o primeiro ponto é você pensar, uma empresa de grife vende um perfume de qualidade. Ela não vai vender um perfume porcaria que você olha o frasco e fala, nossa, o que está acontecendo com o meu frasco que está descascando? Não, a Chanel, por exemplo, não faria isso. O outro ponto é pensar como um falsificador. O que um falsificador tem que fazer? Vender um perfume com baixo custo e fazer com que um perfume pareça o mais próximo do original. Porém, ele tem poucos recursos para que ele ganhe lucro em cima disso. Ou seja, ele quer ganhar o máximo possível. Então ele vai reduzir a qualidade das coisas. Um exemplo claro é do Allure Homme Sport, que é um dos perfumes mais vendidos e mais copiados que a gente tem hoje em dia. Como identificar, por exemplo, nele, falsificação? Olhando pela caixa, ele tem essa parte laminada na frente. Às vezes, nos perfumes falsificados, isso aqui chega a ser opaco e aí você identifica por aí. Por todos os cantos que você olha, existem relevos. O símbolo da Chanel tem relevo, a parte do nome da Chanel tem relevo, tudo tem relevo. Fazer relevo num papel é muito caro, você precisa de um processo específico da papelaria para fazer isso.
Um falsificador não vai fazer isso. Ele vai só imprimir e acabou. Você pega a falsificação aí também, por exemplo. Então, pensa nesses pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de identificar. Na parte do frasco, por exemplo, o perfume ele é impecável. Você olhando aqui, existe toda a parte da Chanel extremamente alinhada, o nome da Chanel alinhado com o símbolo. O vidro, ele não tem um aspecto de um perfume remendado, ele tem um aspecto uniforme. Aqui embaixo, as gravuras também são bem escritas, não tem nada de errado. E também você pode identificar pelo número de lote, mas isso eu acho que eu diria que é o mais fraco dos pontos para identificação, porque o falsificador faz igual e, enfim, acabou. Mas olhando, você pode comparar os números de lote que também batem e aí dá tudo certinho. Outro ponto legal para perfumes que dá para você ver o líquido, normalmente os perfumes falsificados são mais amarelados do que os perfumes normais. Existem vários processos de coloração das fragrâncias com pigmentos, enfim, para melhorar a qualidade da fórmula. E isso acontece nos perfumes originais e não acontece nos perfumes falsos. Então, a cor também é um outro aspecto muito visível que dá para você identificar a falsificação. E por fim, para terminar o vídeo, compre perfumes em lojas que você considera confiáveis. Não compre em lojas que sejam suspeitas, lojas na internet que não têm boas indicações. Enfim, procure indicações de pessoas, procure pessoas que já tenham comprado nessas lojas, pessoas que, enfim, tragam do free shop. Procure orientações, não compre abertamente porque o preço está mais em conta, porque você pode ser vítima de falsificação e isso é bem complicado. Além de você estar comprando um perfume que não é real, você está incentivando esse tipo de trabalho e isso é realmente preocupante. Bom, é isso aí. Deixei aqui meu vídeo sobre falsificação, tava devendo esse vídeo há bastante tempo, então fico feliz de poder falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre isso. Identificar um perfume falso é complicado, você precisa ser sensível, você precisa tentar entender ambos os lados, mas parando pra pensar um pouquinho, as coisas dão certo, e aí você consegue identificar e não cai nessa roubada nunca mais. Obrigado por todas as visualizações, os comentários que vocês têm feito no meu canal, tô anotando todas as dicas que vocês pediram sobre, enfim, temas para novos vídeos, e aí eu vou trabalhando em cima disso para que nos próximos vídeos eu possa usar essas dicas, esses conteúdos que vocês me solicitaram. E para finalizar, sobre a campanha do Boticário, sobre todos os tipos de amor, essa é a minha resposta. Tchau, tchau.